Pronto. Pessoal, é o seguinte, então. A gente vai começar uma segunda parte do estudo da eletricidade, né? A gente está dentro de um bloco maior, que é o eletromagnetismo, que eu dividi em eletrostática. A gente viu força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, trabalho da força elétrica, energia potencial elétrica, tá? Mas é eletrostática, ela carga parada, estática, não é? Faltou capacitores na parte de eletrostática, mas eu vou dar capacitores no final, vocês vão entender por quê. Agora a gente vai entrar em eletrodinâmica, onde a gente vai falar em corrente elétrica, a gente vai falar em resistor, a gente vai falar em diferença de potencial também, tá? A gente vai falar das associações dos resistores, em série, em paralelo, né? É aquela parte onde a gente vai estudar os circuitos elétricos. Numa próxima aula eu vou falar dos instrumentos de medida, voltímetro, amperímetro, como se fazer esse tipo de ligação, chave aberta, chave fechada, fusível, né? Depois eu vou falar de geradores, receptores, então a gente vai ficar bastante tempo em eletrodinâmica. E depois eu vou dar o que fecha o conteúdo de física, que é o magnetismo, tá bom? Vou fazer um resumo do que é mais importante de magnetismo. E aí a gente vai fechar a matéria toda de física. Então só falta eletrodinâmica e magnetismo. Então vamos começar aqui. No primeiro slide, a gente vai falar de corrente elétrica, tá, pessoal? Tá? Então vamos lá. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas, tá? Eu consigo, em solução, também ter corrente elétrica. Aquelas pilhas da aula de química lá são feitas em solução aquosa, também tem fluxo de carga elétrica que vocês vão ver vocês vão ver essa matéria, até a forma que eu vou colocar agora, vocês vão ver com Alcides também. Vocês já deram pilhas com Alcides? Não, então eu vou colocar a mesma fórmula aqui para vocês de pilha, tá? Só que vocês viram ela como kit, né? O lance é o seguinte, pessoal, quando a gente tem um condutor, existe um movimento desordenado dessas cargas elétricas, tá? O movimento, ele é completamente desordenado. A partir do momento que você estabelece uma diferença de potencial, tá? A gente começa a ter um movimento ordenado. Então, a partir do momento que aqui tem um potencial maior do que essa região, vamos supor, eu tenho 80 volts aqui e eu tenho 60 volts aqui, ou seja, a partir do momento que é estabelecida uma diferença de potencial, esse movimento dos elétrons que era desordenado, ele vai passar a ser um movimento ordenado, tá? E os elétrons sempre vão se mover da região de maior potencial para a região de menor potencial. Isso gera um contrassenso. Por quê? Tá? Pelo seguinte, pessoal, o elétron é uma carga negativa, tá? A carga negativa, ela teria que, teoricamente, tá, ir no sentido da placa positiva, da placa de maior potencial, tá bom? Por isso que a gente diz que esse aqui é o sentido. Deixa eu botar num grafite maior. Então, vou escrever. Esse aqui, ó, que é o sentido convencional da corrente, tá? Então, é o sentido convencional da corrente elétrica, tá certo? Por que é o sentido convencional da corrente elétrica? Porque o correto seria você representar para a esquerda, né? Ou seja, as cargas negativas indo de encontro à placa positiva, ou seja, a placa positiva nada mais é do que a região de maior potencial, tá certo? Só que definiu-se que a corrente elétrica ela vai sempre da região de maior potencial para a região de menor potencial. Por isso que é comum até vocês verem alguns desenhos onde isso aqui é positivo, tá? Eles meio que colocam o elétron com carga positiva. Mas, enfim, é mais fácil falar que esse aqui é o sentido convencional da corrente elétrica, ou seja, convencionou-se
que a corrente elétrica ela vai da região de maior potencial para a região de menor potencial. E eu coloquei aqui, ó, podemos calcular o seu valor dividindo a quantidade de carga que passa por uma determinada seção condutora de fio pelo tempo. Ou seja, pessoal, o valor da corrente elétrica é carga sobre tempo. Então, corrente elétrica, na verdade, é quanta carga passa por unidade de tempo. Vamos supor, se passam 3 coulombs de carga a cada segundo, a gente tem uma corrente de 3 coulombs por segundo. Só que essa unidade, coulomb por segundo, ela foi batizada em homenagem ao ampere, né? Então, coulomb por segundo, 1 coulomb por segundo vai ser chamado de 1 ampere, que é a unidade de corrente. Ampere. Escreve-se ampere, tá? Eu acho que não tem esse outro E aqui, não. Depois eu vou olhar o nome direitinho, cara. Lá. Pessoal, então a unidade de corrente é o ampere. Em química, vocês viram essa fórmula multiplicada cruzada, né? Kit. Carga é igual a corrente vezes o tempo. Em física, a gente vai usar que a corrente é carga sobre tempo. Obviamente, é a mesma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse primeiro slide? Então, deixa eu dar só um detalhe aqui para vocês, tá? Vou dar só um detalhezinho para vocês aqui, que é o seguinte. A carga, vocês já sabem, que é N vezes zero, né? Ou seja, a quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá certo? Se for elétron em excesso, é negativo. Se for próton em excesso, é positivo. Por isso que eu vou colocar entre módulo aqui. E aí, pessoal, se a gente por acaso tiver uma corrente variável e ele der o gráfico corrente versus tempo, a área desse gráfico vai ser numericamente igual à quantidade de carga. Por quê? A corrente não é carga sobre tempo. Isso que é corrente elétrica, tá? É quanto de carga passa por unidade de tempo. Se passam 10 coulombs a cada segundo, a gente tem uma corrente de 10 amperes, né? Se a gente multiplicar cruzado, a carga é a corrente vezes o tempo. E eu quero que vocês reparem o seguinte: a corrente elétrica ela está no eixo Y. O tempo está no eixo X. A carga é o produto da corrente pelo tempo. E o conceito de área é justamente o produto das dimensões, tá? Então, a área aqui é a área desse gráfico é numericamente igual à carga. Não dá para aplicar a fórmula aqui porque a corrente ela é variável, tá? Pessoal, toda fórmula de física que é dada em função, todo gráfico que é dado e você consegue exprimir a fórmula como produto do eixo de quem está no eixo X por quem está no eixo Y, a área vai ser numericamente igual a alguma coisa. Por exemplo, ó, se você pega força e distância e deslocamento, será que tem alguma coisa que é igual ao produto da força pelo deslocamento? Será que se eu fizer a área desse gráfico força vezes deslocamento, vai dar alguma coisa? Aí a gente sabe que isso aqui é igual ao trabalho, né? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. E se fosse força versus tempo, será que tem alguma coisa que é igual a força vezes tempo? Tem, é o impulso, tá? Então, existe uma infinidade de áreas que você pode fazer. Olha, se for velocidade e distância, será que tem alguma coisa que é igual ao produto velocidade vezes distância? Não sei. Se não tiver, a área não vai te levar a lugar nenhum. Mas e se fosse velocidade e tempo?
Se fosse o gráfico VT, aí isso aqui é igual a ΔS, certo? Ou seja, a área do gráfico VT vai te dar o ΔS. Então, vocês já aprenderam uma série de gráficos que, se fizer área, sai alguma coisa, acontece alguma coisa. Agora a gente vai falar aqui em potência elétrica. Pessoal, o conceito de potência que a gente tem é o trabalho sobre tempo. Esse é o conceito físico de potência, tá? A gente já usou essa fórmula aqui na termologia. A gente já escreveu que a potência é o calor sobre o tempo. O que o calor tem a ver com o trabalho? Pessoal, trabalho ele pode ser interconvertido, intercambiado em energia, né? E calor é energia térmica. Por isso que a fórmula de potência, tá? Pode ser energia térmica sobre tempo. Claro que a energia aqui, o calor vai ter que estar em joule, o tempo em segundo, para a potência dar em watt. Aqui o trabalho é em joule e o tempo é em segundo. Só que nessa matéria, como é potência elétrica, a potência elétrica vai ser o trabalho da força elétrica sobre o tempo. E o trabalho da força elétrica é carga sobre diferença de potencial. A gente viu isso em eletrostática, sobre o tempo. E aí, meus amigos, carga sobre tempo é o que a gente acabou de definir como corrente elétrica. Por isso que tem aquela formulinha π. Por isso que a potência elétrica é a corrente elétrica vezes a diferença de potencial. Isso aqui está medido em volt, isso aqui está medido em ampere, e isso aqui está em watt, tá certo? E tá tudo certo, pessoal, porque ampere é coulomb por segundo, tá? Diferença de potencial, tá? Diferença de potencial, ela vai ser joule por coulomb. Se você cortar coulomb por coulomb, fica joule por segundo, que é o watt, que é a unidade de potência. Então, estamos em conformidade. Então, veio a nossa primeira formulinha, que é o π. Potência elétrica é corrente elétrica vezes diferença de potencial. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa fórmula? Alguém não entendeu? Alguém não pescou aqui a ideia? Então vamos embora. A unidade de? É watt, tá? 1 joule por segundo é igual a 1 watt. Em homenagem a James Watt. Todas essas unidades são sobrenomes de alguém, tá? Volt, a Alessandro Volta. O ampere é o francês Ampère, tá? O watt é o James Watt. Joule é o James Joule, tá? Só metro, quilograma e segundo que não é, mas essas outras unidades são homenagem. Newton, né? Isaac Newton. Então, quem sabe vocês não estudam aí alguma coisa e tem alguma unidade batizada de Tainá, Inara, Sara, Milena, né? Deu 6 Inaras. Já pensou que beleza, Inara? É só tentar desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? Esses caras estudaram só um pouquinho só, fiquem tranquilos. Eles eram um pouquinho acima da média em relação à inteligência, só um pouquinho acima da gente. Pessoal, então uma aplicação disso seria o seguinte: vamos supor que você tem aqui, entre 2 pontos de um circuito elétrico, vamos imaginar que a diferença de potencial seja de 50 volts. E eu tenha passando aqui uma corrente de 3 amperes. Tá? E eu tenho aqui um aparelhozinho, tá? Que está ligado nessa diferença de potencial. A potência que esse aparelhinho vai consumir vai ser a corrente
vezes a diferença de potencial, que vai ser 150, o pessoal chama de watts, né? 150 watts, 150 watts. Certo? E aí a gente vai falar agora em energia elétrica. Pessoal, energia ela é intercambiável em trabalho, né? Então, se trabalho é potência vezes tempo, se o trabalho pode ser potência vezes o tempo. E como eu consigo converter trabalho em energia, eu posso substituir aqui o trabalho por energia elétrica. Então, a energia elétrica é a potência elétrica vezes o tempo. Tudo está vindo do mesmo saco, hein? Trabalho sobre tempo, que é o conceito da mecânica de trabalho, de potência, perdão. O que é potência? Trabalho sobre tempo. Calcula o trabalho e divide pelo tempo, vai dar a potência. Tá? Se você consegue realizar um trabalho muito grande num tempo muito pequeno, você é muito potente. Tá? Se você está numa academia e consegue erguer um peso muito rapidamente, você desenvolveu muita potência, tá? Porque existe um trabalho para você erguer aquele peso. Se você faz isso num intervalo muito curto de tempo, a sua musculatura é muito potente, né? Então, essa que é a ideia de potência, né? Então, se vocês estiverem fazendo algum treino na academia que envolva potência, se o professor falar que quer treinar potência em vocês, com certeza vai ser no intervalo de tempo reduzido. Tá? Se o cara está fazendo supino, quer fazer com potência, né? Se vocês estão fazendo leg, quero malhar leg, mas tem que ser um movimento potente. O que é um movimento potente? É quando você pega bastante carga e consegue fazer no intervalo de tempo muito curto. Aí você trabalha a tua potência muscular. O jogador de futebol trabalha muito isso, né? Eles precisam de arrancada, né? E a arrancada está intimamente ligada com a potência muscular. Então, a energia elétrica é isso, pessoal. Como o trabalho é potência vezes tempo, a energia elétrica também é potência vezes tempo, porque a gente sabe que trabalho é interconvertido em energia. Agora, cuidado. Porque a unidade de potência é watt. A unidade de tempo é segundo. Então, a energia elétrica vai ser o watt segundo, que é o famoso joule, né? A unidade de energia elétrica no sistema internacional é o joule, está aqui escrito, ó. A unidade de energia elétrica no sistema internacional é o joule, que é o watt vezes segundo, né? Porém, o quilowatt-hora é bastante utilizado. Vocês com certeza já ouviram falar do quilowatt-hora. Ou seja, em vez de watt, ele está escrevendo em kilowatt, e em vez de segundo, ele está colocando em hora. E aí, pessoal, olha o que eu coloquei aqui, ó. Como 1 kWh, como 1 kW são 1000 watts e 1 hora são 3.600 segundos, temos que 1 kWh são 3,6 vezes 10 a sexta joule, tá? Pessoal, o lance é o seguinte, 1 kWh vai ser 1 kW para watt é 1000, né? 1000 watts e 1 hora são 3.600 segundos. Ó, isso aqui é 1 kW, isso aqui é 1 hora. 1000 vezes 3.600 dá 3.600.000, que é 3,6 vezes 10 a sexta. E o watt vezes segundo é joule. Então, vocês vão trabalhar nessa matéria tanto com joule quanto com quilowatt-hora. E essa é a relação de conversão entre eles. Cuidado, porque tem exercício que não dá essa conversão. Você tem que saber, porque como você sabe que 1 hora são 3.600 segundos e que esse K de quilo é para multiplicar por 1000, ele não é obrigado a te dar essa conversão não, tá? Você tem que saber que 1 kWh são 3,6 vezes 10 a sexta joule. E por que o quilowatt-hora é importante, pessoal? Porque o consumo de energia elétrica que vem na tua conta de luz é em quilowatt-hora, tá certo? Existe um preço para o quilowatt-hora e aí é dado o consumo. Deixa eu ver se quem nunca viu uma conta de luz, eu vou colocar aqui na tela, vou ver se eu coloco aqui a minha.
Quem quiser pagar, é só tirar um print do boleto e pagar. Deixa eu ver aqui. Light. Ver. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Não, acho que não dá para. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, ó, como é que é calculado o consumo. Só mostrar um negócio aqui para você. Quem nunca viu uma conta de luz, tá vendo aí a fatura? Tá vendo aí, né? Tá aparecendo para vocês? Tá. Tá vendo aqui, ó? Olha a unidade que eles usam. Quilowatt-hora. Não é quilowatt por hora, hein? É quilowatt vezes hora, porque energia, tá? É potência vezes o tempo. Então não é quilowatt por hora, é quilowatt vezes hora, tá? Aí tem um preço do quilowatt-hora, que é 83, ele dá isso é que eu fico puto, né? Não existe 589, né, no nosso sistema financeiro, tá? Mas é 83 centavos e vezes 100, tá? E aí dá R$ 83,57. É assim que... Eu estou botando uma conta de luz aqui, pessoal, porque é bem provável, tá? É bem provável que cai alguma coisa nesse sentido no Enem, né? De uma conta de luz, porque isso aí é elerodinâmica aplicada ao dia a dia de vocês, tá? Isso pode cair com matemática, que como é que é feita a conta de luz, ó, como é que é calculado. Você tem ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, que é 18%, isso aqui é o que a gente paga de imposto na nossa conta de luz, tá? R$15 aqui. Aí você tem PIS, PASEP, né? Que são fundos, né, do governo, 0,47%. Aí você tem o COFINS, essa caralhada de imposto que a gente paga, tá? Então aqui são todos os impostos que a gente paga. Aqui a bandeira, tá? Alguns de vocês não sabem o que é essa bandeira, porque isso pode cair no Enem, tá? Alguém não sabe o que é bandeira verde, amarela e vermelha? Eu não sei. Tá, o que acontece? Parte da nossa geração a nossa geração de energia, ela é hidrelétrica, tá? Majoritariamente hidrelétrica. A gente tem hidrelétrica, a gente tem energia termoelétrica, a gente tem energia, eu nem sei se a nuclear está ativa, né? Mas a gente tem no Brasil tem 3 tipos de geração de energia. Quando o nível dos reservatórios está baixo, tá? Eles têm que ligar as termoelétricas para compensar as hidrelétricas, e o custo de geração da energia termoelétrica é mais caro, eles desenvolveram esses esquemas de bandeira, tá? Então, ó, tá vendo? Está aqui embaixo, tarifas em quilowatt-hora sem os impostos, tá? A bandeira verde, o quilowatt-hora é 66 centavos, a bandeira amarela é 67 centavos, e na bandeira vermelha, o quilowatt-hora ele custa 70 centavos, tá bom? É porque esse quilowatt-hora que vocês estão vendo aqui de 83 centavos já é com todos os impostos, tá? Cada estado, pessoal, tem seus impostos. Por exemplo, esse ICMS aqui é estadual, tá bom? Se eu não me engano, o PIS, PASEP e o COFINS são federais, mas o ICMS é estadual. Cada estado tem o seu ICMS. Aqui, para nossa sorte, o Rio de Janeiro tem um dos ICMS mais caros, tá bom? Aqui a gente só veio para cá, para esse estado, para se fuder. Tá? Então aqui a gente está pagando sem tributo, quilowatt-hora, 66 centavos, porque a gente está na bandeira verde, tá bom? Se entrasse na bandeira vermelha, a gente pagaria 70 centavos, todos esses impostos iam incidir aqui, e obviamente a conta de luz ela ia ficar mais cara do que esses R$83 aqui que vocês estão vendo. Beleza? Então deixa eu voltar lá para a aula. Então, só para vocês verem como é que
como é que é uma conta de luz. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa história aqui de energia elétrica? Pegaram a ideia, pessoal? Sim. Foi? Então vamos lá. As leis de Ohm. Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar para vocês agora as duas leis de Ohm, onde eu vou introduzir um elemento novo, tá? Para vocês aqui. George Simon verificou que a corrente elétrica I que atravessa um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a seus terminais. Ou seja, o quociente U dividido por I é constante. O nome desse quociente, tá, pessoal? É a resistência elétrica. Então, esse R aqui é a resistência elétrica. Então, o que é a resistência elétrica? Se você pega um trecho de fio e eu tenho aqui um potencial de 40 volts, aqui eu tenho um potencial de 30 volts, e aqui uma corrente de 2 amperes passa por esse trecho de fio, a resistência elétrica desse fio, ela pode ser calculada como a diferença de potencial, que é 40 menos 30, dividido pela corrente. Isso aqui vai dar 10 sobre 2, que vai dar 5. A unidade vai ser em homenagem ao George Simon Ohm, vai levar o sobrenome dele, que a gente vai representar com a letra grega ômega, tá? A letra grega ômega, ela é assim. Vocês conhecem essa fórmula como U igual a RI. Então, essa é a primeira lei de Ohm. Beleza? Então, a gente viu até agora que corrente elétrica é carga sobre tempo. A gente viu que potência, corrente vezes diferença de potencial. Que energia elétrica é potência vezes tempo. E que a diferença de potência, e que essa resistência elétrica, tá? É a diferença de potencial dividido pela corrente. Então, a resistência elétrica para um determinado condutor é a diferença de potencial dividido pela corrente. O que é importante, pessoal, é o seguinte. Nem sempre esse gráfico aqui é uma reta. Esse gráfico pode ser uma curva, não precisa ser em linha reta. A gente só vai estudar, tá, os resistores, tá, que obedecem à lei de Ohm, ou seja, cujo quociente UI é constante, tá? Mas saibam que isso nem sempre acontece no mundo real. Mas a gente só vai estudar as situações que esse quociente aqui ele vai dar sempre o mesmo valor, tá bom? Vocês conhecem isso aqui como U igual a RI. E o nome, tá? E a gente costuma representar esse trecho de fio mais emboladinho, né? A gente faz o desenho desse matinho aqui, ó. Então é assim que a gente representa o R, tá bom? Isso aqui é um resistor. Resistência elétrica é a propriedade física, tá? O nome do equipamentozinho que você coloca aqui, ou seja, o fiozinho enrolado, que vai resistir à passagem de corrente elétrica é o resistor. Como é que isso funciona na prática, pessoal? Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês. Eu consigo ver um negócio aqui. Deixa eu abrir um slide novo aqui, para vocês verem isso aqui na prática. É um secador de cabelo aberto, tá, pessoal?
isso aqui que ele chama de resistência ao nome popular, tá? Mas isso aqui é o resistor do secador. Esse bando de fio embolado que vocês estão vendo aqui. O que acontece, pessoal? A corrente elétrica, ela vai passando por esse fio embolado, e quando a corrente elétrica, que é um fluxo de elétrons, né, vai passando por dentro do fio, os elétrons eles vão se atritando com o fio e aquecem o fio. O nome disso é chamado de efeito Joule, tá? Então, o que é o efeito Joule? É o calor que a passagem da corrente elétrica provoca no condutor. Quando um condutor ele é atravessado por uma corrente elétrica, parte dessa energia ela é dissipada na forma de calor, tá certo? Por isso, pessoal, que fio que passa uma corrente elétrica muito grande, tá? Normalmente eles não são encapados, porque o efeito Joule é tão grande que se você encapasse o fio simplesmente ia derreter, tá? Que é o chamado fio desencapado. Você encapa o fio quando a passagem de corrente elétrica ela é pequena. Se vocês ligarem o secador, tá? Que tem uma corrente elétrica considerável, e colocarem a mão no fio do secador, vocês vão perceber que o fio está quente, tá? Agora, vocês vão perceber mais ainda que essa região aqui, ela está extremamente quente. É isso aqui que dá defeito no secador de vocês, tá, meninos? É isso aqui, ó. É o que a gente chama de resistência. Então, quando o secador de cabelo de vocês queimar, dá uma olhada, manda para o conserto e vê se trocando isso aí não resolve. Normalmente é o que dá problema. Claro que tem outras peças, tem um motor, tem um interruptor, mas é isso aí que aquece, e aí o ar passa por essa região que está extremamente quente, e aí o ar sai bem quente no cabelo de vocês, tá? Mas a corrente elétrica passa, por isso aí que ele está chamando de resistência, que é o resistor, né? A passagem da corrente elétrica gera um efeito Joule, tá? Considerável, ou seja, gera um calor, isso aqui chega a ficar em brasa, tá? De tanto calor que é gerado aqui. Esse material ele é feito para esquentar bastante, tá? E aí o secador ele puxa o ar do ambiente, o ar entra nessa região e sai bem quente. Isso aqui é o secador de cabelo. Claro que esquematicamente a gente representa pelo matinho assim, tá? Isso aqui seria o resistor que está lá no secador de cabelo, que popularmente aqui é chamada de resistência. Tá? Eu deixei esse nome aqui porque é o nome popular que vocês vão encontrar, nome de resistência. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Então vamos falar aqui da segunda lei de Ohm. Antes de eu falar da segunda lei de Ohm, eu vou só pegar um pouquinho d'água para mim rapidinho, tá? Vamos lá, segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, pessoal, ela vai olhar para dentro do resistor, tá? Se eu pegar esses desenhos, essa representação do resistor,
e eu der um zoom nessa região, ou seja, se eu desenrolar esse fio e der um zoom, vocês vão encontrar este desenho aqui, tá? Que é o desenho que está representado aqui. Ou seja, este fio desenrolado ele vai ter um determinado comprimento L. A área da base do círculo, que vale πr ao quadrado, tem um valor A. E a gente pode dizer que a resistência desse trecho de fio tem a ver com a resistividade, ou seja, depende diretamente da resistividade. Cada material vai ter a sua resistividade que ele vai dar. Também é diretamente proporcional ao comprimento do fio e é inversamente proporcional à área da seção transversal, ou seja, a área da base aqui desse cilindro, tá bom? O fio é um cilindro. Normalmente, né? Então, pessoal, quanto maior o comprimento do fio, mais resistência ele vai apresentar. Isso é óbvio, né, pessoal? Se você pega um trecho de fio bem longo, a corrente, tá? Vai ser mais difícil para a corrente passar por esse trecho de fio do que um trecho de fio curto, né? Então, um trecho de fio longo, você vai ter uma resistência longa. Quanto maior a área, menor a resistência. Isso também faz sentido. Se você pegar um fio bem grosso, tá? A corrente ela vai passar com mais facilidade. Se você pegar um fio bem fino, vai ser mais difícil para a corrente passar. Ah, Leandro, então como é que eu posso fazer um fio com uma resistência bem alta? É só você pegar um fio bem comprido, tá? E você pegar uma área bem pequena. Só que para você pegar esse fio comprido, tá? E fazer com que esse fio comprido caiba dentro do equipamento, o que você vai fazer com o fio? Você vai enrolar. Por isso que vocês estão vendo esse fio aqui todo enroladinho, tá? Isso aqui é um fio de comprimento enorme, tá? Que precisou ser enrolado e bem fininho, para justamente maximizar a resistência, para maximizar o efeito Joule. E esse ρ, pessoal, depende do material. É claro que se você, às vezes, dentro de um projeto, se você não tem um material com uma resistividade muito alta à disposição, você vai ter que compensar no comprimento do fio e na espessura, né? Agora, tem material que naturalmente já tem uma resistividade muito alta, ou seja, ele naturalmente já oferece uma resistência muito grande à passagem da corrente. Então, esses materiais de alta resistividade, tá? Eles vão ser mais efetivos, tá? Para construir fios com altas resistências, se esse for o objetivo, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma tabela aqui com as resistividades. Vou ver se eu acho isso aqui para a gente debater. Deixa eu levar vocês aqui para um site rapidinho, só para a gente debater coisas que acontecem aqui na prática. Aqui, ó. Eu coloquei aqui no Google tabela eu coloquei tabela de resistividade dos materiais, tá? Se vocês derem uma olhada aqui, ó, olha o cobre. Olha a resistividade do cobre, como é bem baixa. 0,01. Então, por que vocês acham que os fios são de cobre? Porque o fio de cobre, ele tem uma resistividade muito baixa. Isso vai, como consequência, a resistência dos fios de cobre, ela é muito baixa. Então, o efeito Joule ele é baixo. Ou seja, conduzir corrente elétrica através de fios de cobre é extremamente eficiente, tá? Porque você não tem grande perda de energia, porque a resistividade é bem baixa. Agora eu quero que vocês deem uma olhada no grafite. Olha o tamanho da resistividade do grafite. Então, pessoal, sempre que a indústria precisar, isso que eu estou falando pode ser uma questão de prova, tá?
de vestibular. Sempre que a indústria precisar de equipamentos para produzir uma grande resistência elétrica, ela vai de cara procurar equipamentos que já têm uma alta resistividade. Porque se você colocar um condutor pequenininho de grafite, por causa da resistividade dele, que é gigantesca, você já vai conseguir produzir grandes resistências. Tá certo? E aí tem uma tabela de outras coisas, ó. Ouro, prata, tungstênio. Aí você pode falar assim, pô, Leandro, mas o cobre é 0,016 e a prata é 0,015. Pô, se a prata tem uma resistividade mais baixa, por que esses caras eles não vão pegar a prata em vez do cobre? Porque prata é mais caro do que o cobre, né? Aí você entra na questão comercial. Se você der uma olhada aqui no ouro, a do ouro é 0,02. Ah, dá para fazer com ouro? Dá, mas pô, fio de ouro é caríssimo, né? Mesmo assim, o cobre ainda tem uma resistividade mais baixa. O estanho o estanho é mais alto, é 0,11, né? O que você tem de baixo aqui é o cobre puro, tá? Mas é uma liga, tá, pessoal? Não é cobre puro, não. Essa merda deve ser cobre misturado com alguma outra coisa, tá? Você tem cobre, por isso que eles ficam roubando fio de cobre, né? E cobre tem valor comercial. Então, vamos voltar para lá. Então, acho que vocês pegaram a ideia aí. Do que é a tal da resistividade. Alguém não compreendeu o que é resistividade? Alguém não entendeu a ideia do que vem a ser resistividade? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então vamos lá. Aí a gente vem para a parte mais chatinha, que é a parte da associação de resistores, tá? Ou seja, quando eu tiver vários componentes desse aqui, como é que eu posso agrupar, como é que eu posso associar esses caras, tá? Bom, pessoal, o primeiro tipo de associação que existe é a chamada associação em série, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um esquema simplificado de um circuito elétrico, tá bom? Vocês estão vendo que a corrente ela está indo essa placa maior aqui é a região de maior potencial elétrico e a menor é a região de menor potencial elétrico, tá bom? Porque normalmente isso poderia ser representado assim, colocar os 3 resistores aqui, só que ele resolveu aproximar esses fios, tá? E existe uma diferença de potencial entre essas placas. E a gente sabe que o sentido convencional da corrente elétrica, ela sai da placa positiva e volta até a placa negativa. Primeira coisa importante, toda corrente que sai é igual à corrente que chega, tá? Ou seja, se sai daqui, volta a ir para cá. A corrente elétrica, ela não se perde no meio do caminho, não tem fuga de elétrons, tá bom? Agora, pessoal, o que é uma associação em série? Uma associação em série é quando os resistores eles são atravessados pela mesma corrente elétrica. Então, olha que está aqui, ó. Nesse tipo de associação, os resistores são atravessados pela mesma corrente e cada um está submetido a uma determinada diferença de potencial. Então, pessoal, uma maneira de você verificar se esses resistores estão em série é você ver se é a mesma corrente elétrica que está atravessando eles, tá? E aí, o que dá para fazer? Dá para você juntar todos esses resistores num só e chamar de resistor equivalente. Deixa eu colocar um grafite mais grosso aqui. Você vai chamar de resistor equivalente, que é a soma de todos esses resistores. Então, o resistor equivalente aqui, nossa, ficou muito grosso aqui. Ele é a soma REC e
igual a R1 mais R2 mais R3 e vai embora. Tá certo? E se você somar essas diferencinhas de potencial, o 1 mais o 2 mais o 3, isso aqui vai dar toda a diferença de potencial do circuito. Vou dar um exemplo numérico para vocês que retrata exatamente essa situação, só para vocês começarem a se acostumar com isso. Vou fazer o mesmo desenho, tá? E mostrar diferentes situações que podem ser calculadas. Vou colocar aqui 3 ohm, 10 ohm, 2 ohm e 30 volts. Primeira coisa, eu vou calcular a corrente elétrica aqui que circula nesse circuito. Eu vou usar para isso a primeira lei de Ohm. Se vocês prestarem atenção, a primeira lei de Ohm, ela só deixa você colocar um valor de resistência. Por isso que a gente tem que juntar tudo numa coisa só. Como isso aqui, como essa corrente elétrica, ela atravessa os 3 resistores, eles estão em série. Vou botar um S aqui de série. Então, o meu resistor equivalente, ou seja, o meu resistor que equivale à presença desses 3, ele vai ser 3 mais 10 mais 2, vai ser 15 ohm. Então, vai ficar 30 igual a 15 vezes I. A gente tem aqui circulando uma corrente de 2 amperes, certo? Agora, eu também posso calcular a diferença de potencial que está associada apenas a esse primeiro resistor, apenas a esse segundo e apenas a esse terceiro. E eu posso fazer isso reaplicando a primeira lei de Ohm. Se eu quiser calcular essa diferença de potencial 1, é só pegar o resistor de 3 e multiplicar pela corrente 2. Vai dar 6 volts. O 2 vai ser 10 vezes 2, 20 volts. E o 3 vai ser 2 vezes 2, que dá 4. Obviamente, se você somar tudo aqui, dá 30 volts. Então, o que eu vou representar para vocês agora aqui é como o potencial elétrico ele vai diminuindo. A corrente que sai é igual à corrente que chega. Agora, o potencial elétrico diminui. E o fato, atenção aqui o que eu vou falar, hein, pessoal? O fato de eu colocar aqui 30 volts significa que esta placa grande aqui tem 30 volts a mais do que a pequena, tá? Só que para facilitar a vida de vocês, a gente diz que aqui tem 0 e que aqui tem 30. Aqui poderia ter 300 e ali 270. Basta que a diferença seja 30, tá ok? Eu vou mostrar para vocês como é que o potencial diminui. Então aqui, vamos lá, 30, 30. Ah, é importante, hein? Nesses circuitos elétricos, tá? O fio que forma um circuito, ele tem a resistência desprezada, tá bom? Todo fio tem uma resistência elétrica, mas nos exercícios que vocês vão fazer, tá? O fio que é necessário para unir os terminais do circuito, ele tem resistência desprezível, tá bom? Então a gente só vai considerar a resistência do resistor. O resistor é um aparelhinho, a propriedade física dele que ele possui é ter resistência, né? Então vamos lá. Veio aqui 30 volts, 30 volts. Enquanto não tem resistência, o potencial vai se mantendo. 30, 30, 30, 30, 30, 30. Chegou aqui com 30. Aqui eu tenho 30 volts. Se esse resistor de 3 ohms está submetido a uma diferença de potencial de 6 volts, a gente diz que houve uma queda de tensão. E agora aqui foi para 24. Por isso que a diferença aqui deu 6. Reparem que o próximo ele está submetido a uma diferença de 20.
o que me permite concluir que aqui é 4, né? Para ter a nossa diferença de 20, né? E esse último está submetido a uma diferença de 4, de onde se conclui que aqui é 0, né? De fato, 0, 0, 0, 0, 0 e chega até 0 no final. Tá? Então, reparem o mapa de queda de tensão. Eu comecei com 30 e terminei com 0. O que eu mostrei para vocês é como esse 30 virou 0. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? É importante pra cacete pra prova de vocês. Isso vai cair com certeza no Enem, tá? Isso aí eu não estou dizendo, pode cair. Olha o mundo de questões que tem de eletrodinâmica na apostila do Enem e da UERJ. Querem perguntar alguma coisa sobre isso, esse desenho? É que muitas das vezes vocês têm dificuldade em circuito elétrico porque vocês não se preocuparam em aprender o básico, tá? São esses circuitozinhos básicos. Depois a gente vai chegar no do demônio, tá? Que é o circuito que um fio passa por cima do outro, que abre a chave, fecha a chave, mas isso é depois, quando vocês estiverem já espertos disso daí. Pessoal, uma outra coisa que eu poderia calcular é o seguinte. Vamos fazer um formuláriozinho aqui? Vamos fazer aqui um formulário. Vamos ver o que a gente viu até agora. A gente viu conceito de corrente elétrica. A gente viu conceito de potência. A gente viu o conceito de energia elétrica. A gente viu a primeira lei de Ohm. E a gente viu a segunda lei de Ohm. Então, corrente é carga sobre tempo, potência é corrente vezes diferença de potencial, energia elétrica, potência vezes tempo, U igual a R, né, que diferença de potencial é resistência vezes a corrente, e a resistência é a resistividade, que é o Rho L sobre A. Tá? Rolar. Rho L sobre A. O lance é o seguinte, aqui são as nossas formulinhas pequenininhas, né? Só que quem já sabe essa matéria está sentindo falta de outras duas fórmulas. O cara pode falar assim, pô, Leandro, eu aprendi o π, beleza, potência é corrente vezes a diferença de potencial, mas pô, eu também aprendi outras fórmulas de potência. Meu amigo, você não aprendeu outras fórmulas de potência. O que fizeram contigo foi juntar isso aqui com isso, né? Então, é óbvio, pessoal, se você pegar a diferença de potencial e substituir por RI, é óbvio que vai te dar outra fórmula, né? Não é outra fórmula, você só juntou duas. Vai ficar RI ao quadrado. É óbvio que se você isolar a corrente elétrica como U sobre R, se você no lugar da corrente colocar U sobre R vezes U, você vai obter o U ao quadrado sobre R. Essas duas fórmulas que estão escritas de vermelho, tá? Elas não são duas fórmulas novas, tá? Eu peguei o conceito de potência adaptado para eletricidade e peguei a primeira lei de Ohm e juntei. Aí deu origem a essas duas fórmulas. Mas eu não estou dizendo que essas fórmulas não são importantes, tá? Porque é o seguinte, pessoal. Vocês estão com 3 fórmulas de potência. Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. É bom saber as 3 fórmulas? É bom, tá? É bom você saber que ela pode aparecer assim. Inclusive, essa aqui, o Enem adora, tá? Essa versão 3. Quando é que você vai usar cada uma delas, pessoal? Você vai usar cada uma delas quando, vamos supor que o Enem tivesse criado uma questão que ele está relacionando potência com diferença de potencial. Seria uma boa usar essa fórmula. Tá? Por que essa fórmula aqui, essa terceira, tá? Ela é legal?
Porque quando a gente pega, por exemplo, tá, uma resistência e liga, tá, numa rede de 110 volts, ela apresenta uma determinada potência e passa uma determinada corrente por ela. Quando a gente liga numa rede de 220 volts, passa uma outra corrente e ela está submetida a uma outra potência. O que não muda é o valor da resistência. Tá? Então, quando vocês estiverem em situações que ele estiver variando a tensão e a potência, essa aqui é uma excelente fórmula para ser usada. Porque o R ele é fixo. O R é o fiozinho que está embolado. Isso aqui não vai mexer. Tá bom? Você só consegue mexer no R. Não sei se você... É que hoje não é mais assim o chuveiro, cara. Alguém já viu o chuveiro que é assim? Que você tem uma chavezinha seletora? Você coloca no 0, coloca no 1 ou no 2. Alguém já viu isso aí? Quem é que nunca viu esse chuveiro? Que tem uma chavezinha, você bota no 0 ou no 1 ou no 2. Já viu, Inara, esse chuveiro? É tipo uma alavancazinha que você fica puxando para um lado para o outro? Isso, já viu? Já. O que você acha que é esse 0? Ligado? Muita gente, né, achava que é verão, achava que isso aqui é o desenho de um sol, achava que isso aqui é letra I do inverno, e aqui, porra, é um invernaço mesmo, tem 2 Is, né, o inverno do inverno. Essa é uma associação boa, porque isso aqui significa 0 resistência ligada, 1 resistência ligada e 2 resistências ligadas. E a gente sabe que quanto mais resistência ligada, maior o efeito Joule. E se eu aumento o efeito Joule, tá? O fio ele vai produzir mais calor. E quando a água passar por essa região que está aquecida, a água vai ficar quente. Tá? Por isso que se você... isso normalmente, hoje em dia, você pode encontrar talvez até em casa de interior. Jurava que era verão e inverno. Não é isso, então. Verão, inverno e o invernaço, né? Cara, era sempre assim, gente. Verão, inverno e azedou o pudim. Eu também achava isso. Isso é 0 resistência ligada, 1 resistência ligada e 2 resistências ligadas. O que aconteceu é que o caboclo botava lá no 0, porra, a água tá gelada. Eu tomo banho gelado no verão, então essa merda aí é um sol, tá? E botei no 1, ficou mais quente. Pô, esse aí é de inverno esse bagulho aí. Então foi assim, cara, que a galera foi cristalizando. Se bobear, deve ter chuveiro, que tem aqui é amarelo, aqui tem um sol, deve ter um floco de neve. Acho que tem sim, acho que tem. Porque é uma associação correta. Tá? Só que isso aqui é 0 resistência ligada, 1 resistência ligada e 2 resistências ligadas. Se você ligar 2 resistências, você vai fazer com que a corrente passe por um trecho de fio longo. Então, o efeito Joule ocasionado pela passagem dessa corrente no fio embolado vai fazer com que a água que esteja passando ali aqueça. Entenderam como é que funciona o chuveiro elétrico? O gás é completamente diferente, tá? É o boiler que fica instalado normalmente. O chuveiro a gás, né? Ele fica... Aqui em casa fica na cozinha, mas em apartamentos mais antigos ele fica no banheiro, tá? Isso é perigoso pra cacete. Isso pode dar até acidente fatal. O gás escapar ali. Qual é o acidente fatal que pode acontecer? Algum de vocês tem aquecedor no banheiro? O aquecedor de vocês fica no banheiro? Quando a gente morava numa casa era assim, o outro banheiro. Isso é perigoso pra cacete, porque se aquele gás vaza, o gás, ele é inodoro, tá? Mas é colocada uma substância nele para dar odor, justamente para você sentir o cheiro de gás, tá? Você fala, tá vazando gás. Porque como o gás é inodoro, antigamente, quando colocaram no banheiro, o gás é inodoro, o gás ia escapando, teve até um casal de namorado que morreu no banheiro. Né? Deviam estar lá no banheiro um tempão, o gás foi vazando, e você vai perdendo a consciência, eles desmaiaram e morreram. É sinistro essa porra. Então tem que tomar cuidado com o vazamento de gás, tá? Não morreram de explosão nada não, foi mesmo foi de vazamento de gás mesmo. Bom,
Entenderam isso aí? Sara, entendeu essa porra do chuveiro? Entendi, sim. Aí quando você tiver oportunidade, você fala para os outros. Então, você sabia que isso aí é zero resistência ligada, uma resistência e duas? Ninguém vai acreditar em mim, não. Aí a pessoa te pergunta assim, o que é resistência? Tu fala, fudeu, esqueci. Tu fala assim, mas é um bagulhinho lá que embola. Né? Mas isso pode... Porque, gente, o Enem, ele tem paixão por isso. Primeiro que o Enem adora. A Tainá me perguntou ontem no WhatsApp quais são as matérias mais importantes para o Enem. Eu respondi, Tainá, você tem eletrodinâmica e ondas. Pessoal, esses são os dois grandes tópicos de física para o Enem, tá? Eletrodinâmica e ondas. Até quem vai fazer particular de medicina, esses tópicos também são muito importantes. É claro, gente, que vai cair tudo. Vai cair termologia. Cai muita questão, tem muita questão de termologia que mistura com isso que a gente vai fazer. Mas cai termologia, vai cair trabalho, vai cair energia, pode cair tudo. Pode cair dinâmica em trajetória curva, gravitação. A matéria de física é muito extensa, ótica, mas o filé mignon da prova é eletrodinâmica e ondas. Ou seja, quando eu falo filé mignon, é porque você vai ter que morder todas as carnes ali, tá? Agora, a carne de primeira que eles gostam é eletrodinâmica, muito mais do que eletrostática, e ondas, tá? Isso vocês têm que chegar na prova sabendo, tá? Se chegar na prova de física do Enem ou em qualquer outro vestibular sem saber eletrodinâmica e ondas, vai dar merda. Escuta o que eu tô falando para vocês. Vocês têm que saber tudo. Agora que a gente falou da associação em série, eu vou falar da associação em paralelo. Pessoal, associação em paralelo. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, nessa associação? Vamos embora. A associação em paralelo, pessoal, é a associação residencial, tá? É a associação que a gente tem na nossa casa. Em série, um exemplo é o pisca-pisca. O pisca-pisca é uma associação em série. Aliás, deixa eu comentar isso. Você tem como exemplo aqui o pisca-pisca. A associação em série, ela tem um benefício, tá? O consumo de energia é menor. Agora, o malefício é que se você tirar um aparelhinho desse aqui, ou um desses caras queimarem, apaga todo o resto, tá? Então, se você tiver um pisca-pisca com 100 lâmpadas em série, o consumo de energia vai ser baixo. Agora, experimenta tirar uma lâmpada, pode ser a última, tá? Pode ser a mais distante da tomada. Se você tirar aquela lâmpada lá, apaga tudo. Porque o elétron, ele não é suicida. Se ele não puder se movimentar, ele cessa o movimento dele. Ele não vai se jogar pelo buraco. Por exemplo, se você rompe o fio aqui nessa região, o elétron não vai se matar aqui, né? Ele simplesmente nem vai sair daqui. Associação em paralelo, pessoal. Nesse tipo de associação, todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Mesma diferença de potencial. Essa aqui é a característica da associação em paralelo, tá? Ou seja, pessoal, se você tem... Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que aqui eu tenho 50 volts e aqui eu tenho 0. Que a diferença seja de 50. Aqui continua sendo 50. Porque vocês perceberam que o potencial só muda quando um resistor é atravessado, já que esses fios aqui não têm resistência. E aqui é 0. Então, esse resistor R1, ele está submetido a 50 volts. O R2 também e o R3 também. Tá certo? Agora, como é que eu junto esses caras numa coisa só? A fórmula, pessoal, já vai ser assim, ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e mais quanto estiver, tá? O inverso do resistor equivalente é igual ao inverso da soma. Em série é só somar na boa.
em paralelo você tem que usar essa fórmula, tá? Porém, vamos ampliar esse quadrinho aqui. Se você tiver, tá? Se você tiver vamos botar aqui. Se você tiver só 2 resistores, tá? Vai ficar parecido com a equação de Gauss, né? Você vai ficar com 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se fizer MMC, vai ficar R1, R2, aqui vai ficar R1 mais R2, e se inverter as duas frações, você vai ficar com REC igual a produto pela soma. Certamente vocês já viram essa fórmula, tá? Que é o produto pela soma. Agora, vou aumentar o quadrinho mais um pouco. Apagar essa bosta aqui. Se você tiver, vamos aqui escrever no nosso quadrinho, N resistores iguais, a sua resistência equivalente vai ser o valor de um deles dividido por N. Onde é que está a explicação disso? Porque se todos forem iguais a R, o MMC vai dar o próprio R e você vai ter N caras iguais a esse, né? Inverte as duas frações, você chega onde eu quero. Entenderam isso aqui, pessoal? Estamos de acordo? Qual é a vantagem da associação em paralelo? Se eu tirar um desses resistores, os outros não têm o seu funcionamento alterado. Qual é a desvantagem? Consumo de energia aqui é maior, tá? O lance é o seguinte, se a gente pensar, tá? O lance é que se a gente pensar se a gente pensar aqui em resistência elétrica, tá? Peraí, que acho que desceu aqui. Se a gente pensar em equipamentos, né? Vamos supor, cada um desses equipamentozinhos, desses matinhos aqui, eles podem ser, por exemplo, um aparelho de som, uma televisão que está ligado na tua tomada, tá? Já pensou se tu desligasse a televisão do quarto, apagasse a casa inteira? Isso é o que aconteceria se a nossa casa tivesse ligada em série, tá? Como a nossa casa ela está ligada em paralelo, o desligamento, porque o que é desligar um equipamento desse? Você tem uma chavezinha interruptora aqui, a gente vai falar nisso na próxima aula, que você pode abrir ou fechar. Quando você aperta o interruptor, desliga, ele abre a chave e interrompe a passagem da corrente. Quando você aperta o interruptor para ligar, ele fecha essa chave e permite a passagem da corrente. Tá? E um detalhe importante, como a diferença de potencial aqui é igual, o valor dessa corrente vezes essa resistência é igual ao valor dessa corrente vezes essa resistência, que é igual ao valor dessa corrente vezes essa resistência. Isso está escrito aqui. Porque tudo isso é igual à diferença de potencial, né? Como todos estão submetidos ao mesmo 1, e como 1 é igual a RI, né? Se o 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, né? Eu posso escrever que o 1 é R1 e 1, R2 e 2 e R2 e 3. Por isso que a gente pode escrever isso, né? Isso acontece porque o 1 igual ao 2, que é igual ao 3. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo entendeu?
Então vamos que vamos. Vou mostrar para vocês aqui o nosso último slide, que é a associação mista, que é o que acontece na prática, tá? Pessoal, a associação mista, tá? O que a gente vai fazer? Na associação mista, a gente vai simplificar o circuito. Né? Quando a gente tiver várias coisas em série e várias em paralelo, eu vou ensinar vocês a simplificarem o circuito. A gente vai ver com muita calma como é que se faz isso, tá? Deixa eu só pegar mais um pouquinho d'água, aí eu mostro para vocês como é que resolve isso e a gente termina a aula. Bom, vamos lá. Numa associação mista, devemos simplificar o circuito obedecendo a seguinte ordem. Primeiro, agrupar os resistores em série. Pessoal, para a gente simplificar um circuito desse tamanho, primeiro a gente tem que ver quem está em série, ou seja, quem é atravessado pela mesma corrente. Se vocês observarem, tá? Estes 3 resistores aqui, eles estão sendo atravessados pela mesma corrente, tá? Por I1. O I1 passa. O que é importante, pessoal, é quando a corrente chega num determinado ponto do circuito, que a gente chama de nó, ela se divide, tá? Ou seja, essa nossa corrente I1, ela vai dar origem a I1 mais I2. Depois, o I1 se encontra com o I2 de novo e volta a ser I. Tá certo? E se vocês repararem, esse 6 e esse 4, eles também estão em série, né? Porque eles também são atravessados pela mesma corrente. Mas vamos com calma, fazer uma coisa de cada vez. Então tá aqui o meu ponto A. 6. Aqui está o 10. E como eles estão em série, eu vou somar, tá? Aqui vai ser 10 também. Aqui eu tenho 4. Agora, eu vou agrupar os resistores em paralelo. Esses 2 aqui estão em paralelo. Por que eu sei que eles estão em paralelo? Porque eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. E como é que eu sei isso? Porque se o potencial aqui, pessoal, for X, aqui também é X, aqui é Y, e também aqui é Y, tá? Esse 10 está entre Vx e Vy, e esse 10 também está entre Vx e Vy. Então, ó, associação em paralelo, se eu tenho N resistores iguais, é só pegar um deles e dividir pela quantidade de vezes que ele aparece. Então, aqui vai ser 10 sobre 2, que dá 5. Então, meu circuito vai ficar 6, 5 e 4. E agora todos estão em série, né? Como a gente já imaginava, esses caras aqui estavam em série. É só somar. Então, a resistência que equivale a tudo isso aqui, ela vale 15 ohms. Porque é 6 mais 5 mais 4. A
Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Alguém não entendeu? Querem perguntar, pessoal? Então, vamos lá. Agora, o que pode ser perguntado, né? Como é que isso pode cair para vocês de uma maneira mais básica? Eu vou deixar vocês tentarem responder a esse probleminha que eu vou passar aqui. Ó. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que a diferença de potencial entre A e B, ela vale 18 volts, tá? Eu quero saber qual a potência dissipada, pelo resistor de 6 ohm. Vou dar 4 minutinhos para vocês fazerem isso aí. Então, pessoal, deixa eu fazer com vocês aqui, ó. Em primeiro lugar, a gente tem que ver que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Tá?
porque estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, como eu tenho só 2, eu posso substituir pelo produto pela soma. Isso aqui vai dar 2. Então, eu posso reescrever o meu circuito assim. Vai ficar um de 4 e outro de 2. A minha resistência equivalente aqui dá 6 ohms. Agora eu vou aplicar o U igual a RI. O U igual a 18, o R dá 6 e a minha corrente elétrica vai dar 3 amperes. O fato é, pessoal, que 3 amperes entram aqui. Eu preciso saber quanto sobe e quanto desce. Como é que eu sei isso? Eu sei que aqui sobe uma quantidade de corrente I1 e aqui uma quantidade de corrente I2. Como esses dois caras estão em paralelo e eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, tá? Como eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, eu sei que 6 vezes I1 igual a 3 vezes I2, tá? Porque eles têm o mesmo U. Ou seja, se eu chamar esse cara aqui de R1 e esse aqui de R2, essa diferença de potencial U1 é igual a essa diferença de potencial U2. E além disso, eu sei que I1 mais I2 vai dar 3 amperes, né? Porque essa corrente de 3 ela se divide em 2 partes, que não necessariamente são iguais. Se vocês resolverem esse sistema, o I1 vai dar 1 ampere e o I2 vai dar 2 amperes. Tá? Faz todo sentido, né, pessoal? Onde tem mais resistência, vai menos corrente. E onde tem menos resistência, vai mais corrente. São inversamente proporcionais. Como ele quer a potência dissipada pelo resistor de 6 ohms, eu tenho 3 fórmulas de potência. Tenho π, tenho RI ao quadrado e tenho U ao quadrado sobre R. Eu vou ver qual que me serve melhor. Tá? O problema é que esse U, essa diferença de potencial, eu precisaria saber a diferença de potencial a que o resistor está submetido. E não a diferença de potencial do circuito todo. Tá certo? A diferença de potencial do circuito todo não serve para calcular a potência dissipada nesse resistor de 6 ohms. Então eu vou ficar como esta formulinha aqui. Sempre que ele pedir a potência dissipada num resistor específico, essa é a melhor fórmula que tem. Apesar de poder dar para calcular com todas, tá? O R aqui vale 6 e o quadrado da corrente que passa pelo de 6, né? Vai dar 1 ao quadrado. Então, aquele resistorzinho, ele dissipa uma potência de 6 watts. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exemplo que eu dei? Alguém não entendeu algum passo? Tá, então, pessoal, eu vou depois mandar os exercícios para casa da apostila, tá bom? Daqui a pouco eu mando para vocês lá no grupo os exercícios que vão ficar para casa e eu vou colocar isso aqui na plataforma. Beleza? Então, vejo vocês na segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.